Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu quero falar com você sobre identidade. Identidade de filho. O que o texto de Romanos está dizendo é que não existe mais razão para andarmos com medo como órfãos. Não existe mais razão para andarmos como escravos de qualquer coisa. Porque o Espírito testifica ao nosso espírito que através de Jesus nós somos filhos. E nos chegamos a Deus como filhos. E chamamos Abba, Pai, chamamos Paizinho. É muito diferente ter uma identidade de filho e ter uma identidade de escravo. No último domingo, o pastor Donias pregou sobre o povo que Deus tirou do Egito. Tirou do cativeiro do Egito. E durante toda essa semana Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa obra de libertação que Deus fez com o povo, tirando o povo do Egito, da opressão de Faraó, daquela terra que não era deles. Uma vida sem nenhuma qualidade, debaixo de tristeza, de dor, de sofrimento, sem nenhuma liberdade. E o que Deus falou ao meu coração me fez enxergar na Bíblia é que Deus operou um milagre poderoso, fazendo por aquele povo algo que ninguém poderia fazer. Você já ouviu falar ou já leu sobre as pragas que Deus enviou para o Egito? Você já leu ou já ouviu falar sobre Deus abrindo as águas do Mar Vermelho? Deus libertou o povo da escravidão com uma mão forte e poderosa. Fez uma obra incrível que homem nenhum poderia ter feito por aquele povo. E quando aquele povo saiu debaixo do domínio de Faraó, debaixo daquela situação de escravidão, eles ainda tinham uma identidade de escravos. Eles começaram a andar pelo deserto e durante essa semana eu meditei muito sobre isso. Eu li muito e me alimentei dessa palavra. E Deus me mostrou como que aquele povo andando pelo deserto, depois de ter sido liberto por Deus, eles ainda tinham sentimentos de escravos, necessidades de escravos. Ele ainda se comportava como escravo e não como alguém que foi resgatado. O que Deus quer falar com você nessa noite é que Jesus, ele morreu na cruz para que você tenha identidade de filho e para que você não fique mais como um escravo. O que tem te escravizado? O que tem exercido poder sobre a sua vida, te trazendo dor, tristeza, não dando a você liberdade de ser quem você é, não dando a você liberdade de correr e pular no colo de Deus como um filho corre e pula no colo de um pai. Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, conta a história do povo que foi liberto por Deus. O pai que entrou no Egito com mão forte e libertou os seus filhos da escravidão. E quando aquele povo começou a caminhar com o pai, eles não se comportavam como filho. Não, eles não se comportavam como filhos. Eles se comportavam como escravos. Tem um texto muito interessante que eu vou ler para vocês, que está lá em Êxodo, no capítulo 16, depois você lê o capítulo todo. Eu vou ler um pedaço desse capítulo, para você entender como é ter identidade de filho ou identidade de escravo. Êxodo 16, logo no verso 1 e verso 2, diz assim: a comunidade de Israel partiu de Elim, um lugar no deserto, e chegou ao deserto de Sim, um outro lugar no deserto. Entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída deles do Egito, também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão, o irmão de Moisés. E eles diziam: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. E eles se lamentavam e diziam: lá nós sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês, Moisés e Arão,
vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. O povo que tinha vivido aquela libertação, que estava caminhando para um futuro incrível, estava tão preocupado com o estômago, assim como um escravo fica. Um filho de verdade, que é cuidado pelo pai, ele sabe que na hora que o estômago dele doer, o pai comprou comida e ele vai poder abrir a geladeira e o armário tem comida lá. Mas um escravo, ele tem certeza de que ninguém se preocupa com o estômago dele, e por isso o escravo só vive em função do seu próprio estômago. E aquele povo estava ali depois de ter sido liberto com uma mão tão forte, poderosa em milagres, e eles estavam reclamando porque a barriga estava roncando e porque não criam que Deus ia mandar a comida. Eles tinham uma identidade de escravo, eles não conseguiam se relacionar com Deus como filho. Deus quer dar a você uma identidade de filho. Sabe, muitas coisas podem representar o seu estômago. São as necessidades imediatas, são as vontades imediatas, aquelas vontades da sua alma e do seu corpo, que você sequer se empenha para controlar, porque você não acredita que no futuro haja alguma coisa melhor do que matar a sua vontade. Eles estavam com vontade de comer, e eles olhavam para trás e pensavam: por que nós não ficamos lá no Egito, debaixo de opressão? Porque lá eu conseguia matar a minha vontade. E sabe o que tinha diante deles? Uma história incrível, um futuro incrível desenhado pelo Pai. Aquele que tem identidade de filho olha para o futuro, não gasta tempo pensando na fome, no desejo da carne, na vontade das suas emoções. Sabe que existe algo excelente sendo preparado para o amanhã, e ele subjuga a emoção, e ele subjuga o corpo, as vontades que vêm, ele controla, porque ele é filho. Ele sabe que tem uma história incrível pela frente. Tem uma outra coisa que eles falaram, nesse mesmo capítulo, no verso 22 diz assim: no sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros por cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e informaram o que tinha acontecido. Moisés lhe disse: foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia do descanso, grifa, dia do descanso, o sábado consagrado ao Senhor. Portanto, assem e cozinhem hoje a quantidade que desejarem, e guardem o que restarem para amanhã, porque amanhã, o sábado, é o dia do descanso, dia consagrado ao Senhor. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro e nem tinha vermes no sábado. Mas ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher do lado de fora no 7º dia, mas não encontraram nada. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e às minhas instruções? Nesse lugar aqui, Deus estava dando ao povo um maná. Você já leu ou já ouviu falar sobre isso? Que Deus alimentou o povo com maná no deserto, e o maná caía no chão. E Deus falou: olha, no 6º dia vocês vão pegar uma porção dobrada, porque no 7º dia, no sábado, será um dia que vocês vão consagrar a mim. E nesse dia o que eu quero de vocês não é sacrifício, oferendas. O que eu quero de vocês é que vocês descansem. Mas aquele povo não estava acostumado a descansar. Aquele povo não estava acostumado a ter alguém que cuidasse deles. E quando chegou no 7º dia, eles foram para fora para pegar a comida, porque acharam que a comida iria apodrecer de um dia para o outro. Aquele que é escravo, ele não sabe descansar. Ele quer conseguir tudo na vida pela força do próprio braço. Mas aquele que é filho de Deus desfruta
das bênçãos, do cuidado e do presente de Deus. Sabe, queridos, existem muitas razões para Deus ter pedido ao povo um dia de descanso. E uma delas é porque naquela época, todas as religiões, quando iam consagrar aos deuses alguma coisa ou algum dia, eles sangravam, matavam, trabalhavam, entregavam bens, eles davam muita coisa para consagrar algo ao Senhor. E Deus disse a eles: no dia que é consagrado a mim, eu quero que vocês descansem, para que vocês entendam que o nosso relacionamento não é de troca, que eu não quero nada de vocês além do coração de vocês, para que vocês entendam que vocês não precisam pagar pelo meu amor, não precisam trabalhar pelo meu amor. Então descansem, desfrutem do descanso, porque eu quero cuidar de você. Você tem essa marca na sua vida? Você tem convicção de que Deus quer cuidar de você? E porque Ele quer cuidar de você, você pode descansar, porque um filho descansa. E a Bíblia diz que enquanto aqueles que o Senhor ama dormem, o Senhor trabalha por eles. Isso é maravilhoso. Isso é algo que só filho desfruta. Sabe quando o filho fica dormindo e o pai levanta cedo para trabalhar? É isso que o Senhor está pedindo. Olha, descansa em mim, na certeza de que eu quero o seu bem, na certeza de que eu quero o melhor para você. Não fica como um escravo, fazendo força para as coisas acontecerem na sua vida, se vendendo. Eu quero cuidar de você. Olha, por último eu quero te dizer que aquele povo que estavam livres, mas se sentiam escravos, eles eram desconfiados, eles eram incrédulos. Sabe o maná que caía no chão? O maná que Deus mandava todo dia? Deus disse para eles assim: vocês não precisam guardar o maná. Esse maná você não precisa guardar, porque todo dia eu vou mandar o maná. Deus prometeu, como um pai que tinha libertado do cativeiro. E sabe o que as pessoas fizeram quando o maná caiu? Elas guardaram o maná. Elas guardaram o maná. E no versículo 4, você vai ler aí. Baixa a Bíblia no seu celular. Pega a Bíblia da sua mãe. Pega a sua Bíblia que está guardada. Olha aí no capítulo 16, versículo 4. Dizendo que o povo guardou o maná porque não acreditou. Escravo é desconfiado. Escravo é malicioso. Escravo quer tirar vantagem de tudo. Escravo não confia que vai ser cuidado. E eles guardaram escondido o maná. E no outro dia, o maná estava podre. O maná estava cheio de bicho. Mas no outro dia, do lado de fora das tendas, tinha um maná fresquinho que o papai mandou. Porque o pai cuida e cumpre as promessas. Você não precisa ficar desconfiado de Deus, porque você não entende os mistérios da vida. Você não precisa ser incrédulo, porque você ainda não tem algumas respostas. Você pode se lançar a esse amor e ser filho e crer que Ele vai te sustentar. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Você pode estar em qualquer lugar, mas se você tiver a identidade de filho, você vai mudar a história, mudar as circunstâncias por onde você passar. Sabe, esse mesmo povo de Israel, eles foram presos para a Babilônia como escravos. E Deus mandou uma carta para eles através de Jeremias. E falou para eles: olha, não fiquem abatidos na Babilônia. Não fiquem tristes na Babilônia como se vocês fossem escravos. Sabe o que vocês vão fazer na Babilônia? Plantem jardim, tenham filhos, cresçam, casem-se, vivam, porque vocês podem estar na Babilônia, mas vocês são os meus filhos. Se você crê em Jesus e recebe Ele, você se torna filho de Deus. Não importa se vão te matar, não importa se vão te jogar na cova dos leões, não importa se você tem só pão e peixe, você vai marcar uma história por causa de ser filho de Deus.